A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um AdnaCast, mais uma sexta-feira abençoada que estamos aqui na presença de Deus com um programa especial. E o programa de hoje, olha só, os desafios da mulher cristã. Então você que está aí nos assistindo, já compartilha esse programa com a família, com os amigos, compartilha com o máximo de pessoas para que essa palavra, esse programa de hoje possa atingir vidas, tá? Então nós estamos aqui com uma palavra rema do Senhor e com a convidada especial. Seja bem-vinda, pastora Rose Siqueira. Bem-vinda à AdnaCast. Amém. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui. Que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada casa, em cada coração, e que hoje nós possamos realmente falar algo que venha de encontro às necessidades. É um tema bastante interessante. Amém, glória a Deus. Pastora, eu já conheço a senhora há um certo tempo, não tão tempo assim, mas a gente se conhece há um tempo, né? Nos conhecendo através do meu irmão. E agradeço a Deus por ter conhecido vocês, a senhora, o teu esposo. E veio na minha cabeça um programa sobre as dificuldades, né, que a mulher cristã enfrenta no dia a dia. Mulheres em geral, mas como o programa daqui da Adna, nós estamos focados na mulher cristã, e veio automaticamente na minha cabeça a pastora Rose. Por quê, né? Por que será, né? A pastora Rose, para você que está aí nos assistindo, ela tem um ministério chamado Simplesmente Mulher. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho desse ministério, vamos conhecer também um pouquinho das dificuldades que ela presencia no dia a dia das mulheres, né? Então não saia daí, fique vidrado, porque vai sair muita coisa boa, muita palavra abençoada. Pastora, fala um pouquinho sobre o Ministério Simplesmente Mulher. O que é esse ministério? Bom, o Ministério Simplesmente Mulher, ele surgiu há 12 anos atrás, né? Tá saindo da infância, entrando na adolescência, por uma necessidade de algumas irmãs em estarem fazendo um grupo para conversar, para estudar. Nós começamos, na realidade, com 5 pessoas, né? Um grupo de estudo. Um grupo de estudo, de desabafo, enfim, né? Um grupo para tricotar sobre a palavra de Deus, para entender algumas coisas. E ele começou a criar uma certa dimensão, porque uma foi convidando outra, a amiga, a irmã, a colega, a pastora, enfim. E aí nós estamos hoje já trabalhando com esse grupo via WhatsApp há 12 anos. E o que eu acho interessante, pastor, é que é um ministério, né, que ele tem um grupo totalmente virtual. Totalmente virtual. Nós temos muito poucos encontros presenciais, até porque nós temos mulheres do Brasil todo e algumas mulheres de outros países que fazem parte do nosso ministério. Nós temos hoje já mulheres. São quantas mulheres no total hoje já que estão dentro desse ministério? Olha, nós temos o que a gente chama de grupo principal, vamos dizer assim, que são as intercessoras, né? É esse grupo de intercessoras que é vamos dizer assim, o pé de sustentação. Então existe uma hierarquia. Existe, né? Esse grupo de intercessoras, nós somos em 10, né? Já é um grupo que está junto há muito tempo. Existem mulheres ali que estamos juntas nesses 12 anos, né? Que começaram conosco, estão conosco até hoje. E esse ministério, ele tem o que eu gosto de chamar de braços, né? Nós temos, por exemplo, o grupo de estudo bíblico, que ele tem quase 80 mulheres hoje. Quase 80 só na parte de estudo bíblico? Só na parte de estudo bíblico. Meu Deus. Né? E temos outros... Essas mulheres, elas são, vamos dizer assim, fixas no ministério, assim, tá sempre juntas? Sim, sempre juntas. Isso é um ministério interdenominacional. Não tem placa de igreja? Não tem placa de igreja, ele não arrebanha mulheres para uma determinada igreja, não. Nós trabalhamos para o reino de Deus, sempre foi assim. Porque não existe nada físico, né? Não temos nada físico, não temos um escritório, não temos nada físico. Quando nós nos reunimos,
alguma pastora que faz parte do grupo, vamos fazer um culto lá na minha igreja, vamos nos reunir. Aí quem mora naquela cidade e que pode participar, nós vamos, nos encontramos, fazemos um café. Às vezes nos encontramos num café, numa padaria, num shopping, algumas irmãs, mas nós nunca conseguimos reunir todas. Né? Como eu disse, a gente tem mulher na Itália, nós temos mulher em Londres, mulher na Inglaterra, né? Na Bahia, no Espírito Santo, faz parte desse grupo de 80. Então, assim, é impossível reuni-las fisicamente, né? Sim. Mas virtualmente nós nos encontramos diariamente, porque são grupos que têm atividades diárias. Então existe uma agenda semanal? Sim, existe uma agenda semanal, né? Bacana. Por exemplo, no grupo que eu disse, o grupo principal, que é o grupo de intercessoras, que seria o sustento do ministério, a gente tem toda segunda, toda quarta, nós temos oração. Na quarta-feira é o dia do jejum. Toda quarta-feira tem jejum e oração nesse grupo das intercessoras. E cada uma dentro da sua casa, no seu ambiente. No seu ambiente. Segue aquilo que foi proposto pelo grupo. Exatamente. E as tarefas, inclusive, nesse grupo são divididas também. Cada quarta-feira é uma intercessora que propõe o jejum, a motivação, o horário de oração, do que se vai jejuar, o propósito do jejum. Porque eu entendo que além da gente fazer isso, nós precisamos aprender a fazer. Por quê? Porque um dos principais intuitos desse ministério é não só acolher as mulheres, mas também ensinar as mulheres para que dentro da sua igreja ela possa ser uma peça bastante útil para o seu ministério, para a sua liderança. Que bacana. Pastor, e depois desse grupo de 80, né? Tem um grupo de 10, eu entendi, mas um grupo de 80, estamos falando de 90 mulheres ali, faz parte desse ministério, né? E eu sei que a senhora faz um trabalho de oração, cada momento por algumas mulheres diferentes, que de repente estão passando alguma dificuldade. Como que funciona esse trabalho? Tá, esse seria o nosso projeto, que eu chamo de projeto carro-chefe, né? Porque dentro do ministério tem vários projetos, Vários projetos, né? Tá. Esse carro-chefe é o Resgatando Almas para o Reino de Deus, onde o grupo de intercessão, ele intercede por mulheres não convertidas ou desigrejadas, desviadas, como as pessoas costumam dizer, né, que estão fora da presença de Deus ou fora de uma denominação. Nós intercedemos por essas mulheres durante 30 dias ininterruptos. Então você pega uma lista de mulheres que vai ser para os próximos 30 dias e vai ter oração de todo o grupo para essas pessoas. Mas dividido, né? Por exemplo, eu tenho um grupo agora, que nós estamos no 17º dia hoje, de intercessão, de mais ou menos 10 mulheres. Então, a gente chama essas mulheres de pupilas. Então, cada intercessora fica responsável por orar por uma pupila. E aí, todos os dias, ela vai mandar um versículo bíblico, que é um versículo já chave, colocado no grupo, todas usamos o mesmo versículo, e vai fazer uma oração para essa mulher no privado do WhatsApp dela, né? Como que essas mulheres, essas pupilas, né, que essas mulheres que às vezes não conhecem o evangelho ou estão desviadas, como que ela consegue chegar até o grupo Simplesmente Mulher? Ou melhor, como que o grupo Simplesmente Mulher consegue chegar a essas mulheres? Todas as vezes que nós terminamos um grupo de pupilas, né, que termina os 30 dias, a gente sempre pede para aquela mulher nos indicar uma amiga dela na mesma condição que ela estava. Então a gente já tem geralmente o mesmo número de mulheres ou até um grupo um pouquinho maior. Entendi. Né? Terminando aquele ciclo, já tem um outro para iniciar. Já tem um outro para iniciar. Sempre a gente tem uma listinha de espera. É mesmo? Só que nós damos um intervalo profético de 21 dias entre um grupo e outro, que é o que a gente chama de reabastecer, que é um período que a gente vai orar entre nós, jejuar pelas nossas vidas, dar uma recarregada na bateria, porque a gente às vezes fala assim, é tão simples você orar por uma pessoa
que não tem Cristo, mas não é. Muitas vezes a gente tem situações bastante complexas, né? Eu já tive, por exemplo, agora no grupo que terminou, o grupo de agosto, nós tínhamos 4 mulheres do Nordeste que estavam vindo do Candomblé. Então, quer dizer, é uma carga bastante puxada, né? Então, a gente dá esse tempo, esse intervalo de 21 dias. E elas queriam receber oração, queriam receber intercessão. Exatamente. A grande maioria, João Paulo, são mulheres que vieram ou que já tiveram algum namoro com o Evangelho. Ou vieram de uma família, tiveram uma base, depois se desviaram, ou enfim, de alguma maneira elas já tiveram algum contato com o Evangelho. Sim. E aí, de repente, quando as coisas estão de mal a pior, elas se lembram de Jesus. De Jesus. E é a hora que nós entramos em ação. É a hora da intercessão, do acolhimento, do aconselhamento, é a hora do estudo, né? Porque quando a gente passa um versículo, a gente não só passa aquele versículo escrito, mas a gente também vai dar uma explicação, né? Nós vamos conversar, antes de começar a intercessão, a gente tem uma entrevista, vamos dizer assim, né? Sim. Que seriam os seus maiores problemas, qual que é as suas situações. Se a pessoa quer também, exatamente. Né? Porque às vezes ela é indicada, eu já tive casos de pessoas que me foram indicadas e quando eu fui conversar com a pessoa para ver se ela realmente estava disposta a participar, ela me fez uma pergunta: mas vocês vão me convidar para ir à igreja? Eu falei, com certeza você vai ser convidada a visitar a igreja mais perto da sua casa, porque é a nossa política, né? É tentar alocar essa mulher numa igreja próxima à casa dela, onde ela se identifique, para ela não ter problema de logística, né? Para que tudo seja facilitado. E aí ela falou, bom, já que vocês vão me convidar para ir a uma igreja, eu não quero essa intercessão. Olha só. Então é raro. Sim, não é? Mas acontece. Mas acontece. E é importante você pegar a seriedade que a pessoa está levando, sim, porque, né, senão vai ser um trabalho em vão. Em vão. Não vale a pena, né? Porque quando Jesus morreu na cruz, ele falou com quem? Com quem queria descer da cruz ou com quem queria entrar no reino? Ele falou com quem queria entrar no reino, né? Então eu entendo que essa intercessão ela é importante, esse aconselhamento é importante, mas é importante para quem quer. Se a pessoa não está no momento dela, né? Então seria um tempo que seria enfado para ela e para nós. Eu até lembrei de uma mensagem, de uma frase que coloquei no meu Instagram, que é assim, né? A palavra de Deus é alimento para quem a procura como alimento. Sim. Porque se você não procurar a palavra de Deus como alimento, ela vai ser simplesmente um texto ali que você está lendo como um livro normal. Como um livro normal, é verdade. É verdade. Pastora, e essas mulheres, elas então, vamos lá, tem um ciclo, né, de mulheres, depois um ciclo de 21 dias de, né, recarga espiritual, descanso para vocês, depois vem mais um ciclo de mulheres. E aí essas mulheres, elas entram num período de 30 dias, onde espiritualmente vocês estão cuidando delas durante 30 dias, mandando versículo bíblico todos os dias, mandando orações em áudio, né? Vocês mandam orações em áudio para elas, intercedendo por elas, né? Exato. E como que surgiu essa ideia do mistério de trabalhar dessa maneira? Como que aconteceu alguma coisa que vocês viram assim, nossa, Deus mostrou que esse é o caminho? Como que isso surgiu? Esse primeiro projeto, João Paulo, que é o que a gente chama de carro-chefe, né? Ele surgiu dentro do próprio grupo de intercessão, mulheres falando assim, eu queria que orasse pela minha filha que se desviou da igreja, eu queria que orasse pela minha mãe que não conhece Jesus. Então, assim, começaram a surgir esses pedidos, né? E aí nós percebemos que não adiantava a gente fazer aquela oração ali dentro do grupo. Nós precisávamos atingir essas pessoas. E como às vezes a dificuldade da logística de poder estar presencialmente orando, e aí então foi a hora que nós falamos, não, vamos organizar e vamos fazer esta oração via WhatsApp.
Então hoje nós já temos mulheres que nós conseguimos alocar em igrejas em quase todos os estados do Brasil. Olha que bênção. E aí durante esse período de 30 dias, elas praticamente têm uma quebra de rotina, né? Porque assim, elas estavam muitas vezes longe da oração ou não conheciam a palavra, e 30 dias ela começa a entrar numa rotina de oração. Porque eu acredito que elas também têm a obrigação de orar também. Sim. Que bacana. E no ministério, pastora, quais são os outros projetos que tem, além do Resgatando Almas, né? Que essa... É o carro-chefe, né? É o carro-chefe. Que é esse que a gente gosta mesmo. Quais são os demais projetos? A gente gosta de tudo, né? Porque tudo é em cima de oração, e o ministério, a base dele é a intercessão, né? Nós temos também funcionando há quase 2 anos, Orando por um Guerreiro de Cristo, onde 2 segunda-feiras por mês nós oramos por um homem, pastor ou missionário ou líder de grupo. Foi esse que eu participei? Exatamente. É verdade. Olha, recomendo, viu? Foi uma segunda-feira que eu recebi oração o dia inteiro. E não é oração aleatória, ela só falando o meu nome. Eu via que realmente era para mim. Sim. A oração era para mim ali. Então foi um sentimento diferente, viu, pastora? Porque eu vi aí que tinha várias pessoas ali que estavam orando em meu nome mesmo, assim, em nome de Jesus, mas para mim. Exato. Né? Porque nessa segunda-feira, das 8h30 da manhã até as 16h30 da tarde, nós temos uma escala, né? Cada intercessora faz a sua oração no seu horário, por aquele guerreiro. E nesse período a gente não posta mais nada no grupo. Não se posta absolutamente nada. A gente recebe essa pessoa no grupo, a partir do momento que ele é adicionado no grupo, todos os holofotes são para aquela pessoa. Pois é, dicionário de manhã no grupo, todo aquele ciclo dia inteiro de oração, final do dia, né, remove do grupo, feito aquele ciclo com aquela Exatamente. Pessoa. Aí a pessoa fica também à vontade, se quiser orar conosco, se quiser falar alguma coisa, enfim, a gente deixa a pessoa sempre à vontade. Nós temos os projetos, cada intercessor é responsável por um projeto, né? No caso do Guerreiro de Cristo e a mulher do altar é a irmã Isami. Então, nós corremos atrás, todo mundo corre atrás, indica, né? Quero que ore pelo meu pastor, quero que ore pelo meu líder, a gente vai anotando, e aí a gente passa aquele contato para a irmã Isami, ela entra em contato, em geral, 1 ou 2 dias antes, se apresenta, pergunta quais são as causas que aquela pessoa gostaria de receber a oração, né? Se pela família, se tem um problema de saúde, enfim. Ela faz aquele bate-papo ali para que a gente possa fazer orações mais específicas, né? E eu percebo, acredito eu, que depois que a pessoa passa por um período de oração, que seja essa pessoa, homem, por exemplo, que é uma segunda-feira, ou uma mulher que é 30 dias, e o Espírito Santo vem, trabalha, né? A pessoa reconcilia com o Senhor, eu acredito que ela não some, né? Eu acredito que muitas, quando precisam de qualquer coisa, quando precisam de uma ajuda, procuram vocês, não é verdade? As mulheres do Resgatando Almas, elas, em geral, quando elas saem, termina a intercessão dos 30 dias, elas realmente buscam uma igreja, né? Já teve situações da gente acompanhar o primeiro culto dela na igreja. Isso. Né? Às vezes é aqui em Cuiabá mesmo, tem condições da gente estar indo, né? Olha, irmã, eu vou acompanhar você no seu primeiro culto, vou lá, vamos conhecer o seu novo pastor, a sua pastora, vamos nos apresentar. E aí, se eu já conheço o pastor, ótimo, se não me apresento, falo do projeto, apresento aquela mulher, peço que eles a acolham ali, né? Então a gente já deixa ela assim bem encaminhada. E aí, se ela permanecer, o que acontece? Ela vem para o nosso grupo de estudo bíblico. Porque o grupo de estudo bíblico é só para mulheres já cristãs. Já para mulheres já cristãs. Então, depois que ela passa por aquele período de 30 dias, ela começou a ir para a igreja, reconciliou, aí ela vai para esse grupo de estudo. Se ela quiser, ela vai para o grupo de estudo. Por quê? Tudo muito à vontade, né? Muito à vontade, né? Porque o grupo de estudo, ele não traz evangelismo. A gente fala que o grupo de estudo, a gente já trabalha um jabá,
né? Um estudo mais profundo, uma palavra para quem já tem aquele princípio ali do evangelismo. Né? A gente trabalha o evangelismo lá no Resgatando Almas. Sim. Foi evangelizada, foi para a igreja, está firme na igreja. Estudo, meditação na palavra mesmo. Exatamente. Aí você quer se aprofundar mais na palavra, quer buscar mais? Quero. Então agora você vai vir para o grupo de estudo. Né? Amém. Pastor, agora a coisa fica um pouquinho mais séria. Falamos bastante do Simplesmente Mulher, mas eu sei que por lidar com tantas mulheres, a senhora acaba vendo muita coisa, ouvindo muita coisa das dificuldades dessas mulheres. Acredito que muitas delas já convertidas, depois já estão no grupo de estudo, mas que vem até a senhora muitas vezes pedir um conselho, né? Pedir oração, né? E hoje, qual seria hoje a maior dificuldade que a senhora diz, ou as maiores dificuldades que a senhora vê hoje na mulher cristã, que ela tem se debatido no dia a dia, que mais tem sido uma luta para essa mulher hoje? Olha, João Paulo, para falar a verdade para você, os maiores problemas que nós ouvimos justamente de mulheres já convertidas. Mulheres, inclusive, que já têm mais tempo mesmo na sua caminhada cristã. Mulheres que têm cargos, mulheres que têm títulos, entendeu? Por quê? A grande maioria das mulheres que tem esse título, muitas vezes acaba se tornando um peso e ela acaba reprimindo algumas situações. E isso, com certeza, vai trazer um problema ainda mais sério, mais complicado. Né? Mas os problemas assim que a gente mais ouve são as dificuldades ministeriais. Né? Hoje, infelizmente, algumas igrejas elas trazem um espaço muito pequeno para a mulher dentro do ministério. Né? Então, muitas mulheres têm dons, muitas mulheres têm ministérios fortes, e elas não conseguem desempenhar isso. Isso oprime muito. E muitas vezes frustram elas. Com certeza, com certeza. Elas querem desenvolver algo e não conseguem achar esse espaço. Ela vê muitas delas vindo até a senhora falando sobre isso. Exatamente. Né? Eu vejo que o Ministério Simplesmente Mulher, para mim, foi uma libertação nessa área. Porque hoje eu entendo que nós não precisamos estar fazendo a obra só dentro do templo. Sim. A gente até deve fazer mais a obra fora. A obra até maior fora do templo do que dentro do templo, com certeza. Isso é libertador, entendeu? Uma outra dificuldade muito grande são os problemas conjugais, que ainda pesam por conta dos títulos. Porque muitas mulheres são esposas de pastor, são pastoras, são missionárias, são líderes dentro das suas igrejas, porém têm problemas seríssimos dentro do seu casamento, mas elas são obrigadas a reprimir esses problemas. Por quê? Porque não pode escandalizar, porque não pode deixar isso à solta, porque tem um exemplo para dar, porque você sabe como que as coisas funcionam. Né? Então isso é uma repressão. Não é tratado, né? Não é tratado. Da maneira correta que tem que ser tratado. Não é tratado. Olha só. Né? Então elas vêm até vocês realmente com a intimidade delas, né? Com a intimidade. E assim, eu vejo que não há primeiro, segundo, terceiro lugar, não. Está mais ou menos equiparado. Uma outra situação muito complicada são mulheres que foram abusadas, assediadas e estupradas. Eu tenho várias mulheres que a gente tem trabalhado com elas, que têm filhos que são fruto de estupro. Tem um caso que a gente está assim, já há alguns meses trabalhando, de uma mulher, não é daqui do nosso estado, de um outro estado, que ela viveu num cativeiro domiciliar por 2 anos com suas 3 filhas. Meu Deus. E tanto ela como as 2 filhas maiores foram estupradas. A bebê não foi estuprada porque ela conseguiu livrar. Mas para você ter uma ideia, tem mais ou menos 6 a 7 meses que ela conseguiu fugir desse cativeiro e hoje a bebê tem 2 anos. E hoje ela vive num abrigo,
numa outra cidade, com as suas filhas, entendeu? Mas a situação é bem complexa em todas as áreas. E a gente tem ajudado essa família, né, de 4 mulheres. E só o Espírito Santo para poder capacitar, né, pastora? Só. Porque são situações muito complexas, né? Eu imagino complexas. que o psicológico dessa mulher quanto das filhas é um psicológico muito abalado e destruído pelo inimigo, né? Então vocês são utilizados para poder reconstruir esse psicológico, né? Exato. E para falar muito, muito verdadeiramente com você, a vontade é de ir lá e pegar o cabra primeiro, para depois tratar a família, entendeu? Muitas vezes a senhora deve ouvir cada história que dá vontade de ir lá e pegar no colarinho do caboclo e, né? Dá vontade. E fazer a justiça com as próprias mãos. Dá vontade. Mas graças a Deus que o Espírito Santo do Senhor, ele tem nos capacitado caso a caso, situação por situação, né? Muitas vezes eu confesso que eu fico chocada com algumas coisas que eu ouço. Eu mesmo já trabalhando há muito tempo com essas mulheres, com mulheres que já passaram pela nossa vida e que já se foram, de vez em quando a gente encontra aí na internet da vida e, nossa, pastora, aquela situação resolveu aquilo e tal, olha, pastora, graças a Deus a senhora surgiu na minha vida no tempo certo e tal. Às vezes eu nem me lembro mais qual era a situação, né, porque sim, graças a Deus coisas, né? São muitas, mas ainda assim eu me choco, né? Ontem mesmo eu ouvi uma situação que me deixou muito chocada, muito chocada, né? Então, assim, para você ter uma noção que mesmo numa rotina trabalhando com mulheres que trazem essa intimidade, esses problemas, essas situações, a gente depende única e exclusivamente, totalmente do Espírito Santo. Porque se fosse de nós mesmas, com certeza nós não conseguiríamos. Talvez sairiam até, em vez de ajudá-las, sairiam vocês piores, né? Piores. Porque a carga, o peso que vem de lá para cá é muito forte. É muito forte, né? Eu tenho a evangelista Marilza Rocha, que mora em Tangará da Serra, é vice-líder desse ministério. Estamos juntas já há mais de 20 anos, trabalhando juntas no ministério desde que começou. E é uma pessoa assim, uma mulher de oração, uma mulher que ajuda muito. E na grande maioria das situações, é só eu e ela que seguramos a barra. Vocês são as mais experientes. Eu até não falo nem a questão de experiência. Eu falo a questão de não querer dividir com as outras irmãs certos assuntos. Porque a gente vê que realmente é um peso muito grande, né? Então, as irmãs também têm, não que a gente não tenha, todas nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, nossas fraquezas, nossos dias maus, vamos dizer assim, né? Mas eu vejo que até a questão de ter sido forjada por Deus para estar à frente desse ministério e por ter aprendido a colocar muito nas mãos do Espírito Santo, cada palavra, cada conselho, cada momento. Então isso faz hoje com que a gente consiga desassociar das situações. O eu desassociado daquela situação é o Espírito Santo que está tratando a partir... Exatamente, exatamente. Entendi. Porque se você não aprender a desassociar, você se envolve muito sentimentalmente e aí você não tem vida. Sim. E a gente precisa ter vida. É verdade. Né? Porque existe uma Rose, não existe só a pastora Rose do Ministério Simplesmente Mulher. Existe a Rose que é a esposa, a Rose que é a mãe, a Rose que é vó, a Rose que é sogra, né? Verdade. Então, existe tudo isso, a Rose dona de casa. E eu vejo assim, que quando Deus nos dá um ministério, Ele nos reveste de autoridade e poder. Com certeza. Então foi dado para vocês uma autoridade e poder sobre agir, né, e orientar essas mulheres, que isso, Deus blinda vocês daquilo entrar e fazer mal a vocês, né? Então talvez outra pessoa que sem esse revestimento de poder e autoridade tentasse fazer, sairia daqui a pouco com sairia de uma sessão dessa direto para um psicólogo, para uma terapia, porque são coisas realmente igual essa da mãe com 3 filhas em cativeiro. É uma situação que já me corta o coração.
É complicado. De forma, né? Pastora, hoje, os conselhos, as orientações, né? Praticamente uma mentoria espiritual que vocês dão para essas mulheres, elas envolvem também algumas ações físicas ou não é totalmente espiritual? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, pastora, meu esposo me agrediu, né? Eu acredito que a senhora deve ter visto isso muitas vezes, né? Aí, se você for usar na ponta da lei, vai lá e faz da parte dele, né? Mas quando a gente fala de um ministério cristão, às vezes tem outras ações que tem que ser tomadas também, né? Então, hoje, qual é mais ou menos a posição do ministério numa situação dessa? Cada caso é um caso, né? Eu tive já um caso, por exemplo, de uma irmã que ela sofria sempre pequenas agressões e a gente estava sempre orando com ela, aconselhando e aconselhando ela também a dividir isso com as filhas, né, com a família, buscar uma solução dentro da família. E ela ia sempre protelando, não, vai melhorar e tal. E tanto ela quanto ele eram da igreja, de dentro da igreja. Não era porque existem casos, a grande maioria dos casos, em que as mulheres estão na igreja, o marido não. Sim. Então, às vezes o marido chega bêbado em casa e tal, e acaba tendo uma agressão, sim, né? É uma situação já diferente. Sim. Agora, quando você tem duas pessoas que estão dentro da igreja, duas pessoas que estão ali comungando da mesma palavra, né? Que tem um pastor, uma pastora, uma orientação e que tem uma família, então aí você tem um direcionamento, é um pouco diferente. Sim. Mas ainda assim ela resistiu a estar buscando essa ajuda de família, de pastores, até que um dia ela chegou na minha casa, porque ela morava aqui em Cuiabá, hoje não mais. Ela chegou na minha casa com o nariz quebrado. Nossa. Aí não tinha outra alternativa, entendeu? Ainda assim, ela não quis dar parte, mas ela conseguiu se divorciar. Um tratamento ali dentro do ministério. Conseguiu se divorciar. Ah, se divorciou. Se divorciou, porque aí não teve mais como esconder da família, dos filhos, né? Aí já a situação já ficou visível a toda a família. Nem os filhos sabiam antes, então? Nem os filhos sabiam. Sabiam, assim, que ele era difícil trato e tal, mas não sabia das agressões físicas mesmo, né? Que sempre aconteciam no quarto, na madrugada, de uma forma que não deixasse marcas aparentes, entendeu? Ele tinha bastante cuidado com isso. Mas aí quando o fato chegou nesse caso, nesse ponto de estar com o nariz quebrado, aí foi para o divórcio, né? Então, assim, eu falo para você que cada caso é um caso. A Bíblia, ela nos respalda, né? O que a Bíblia condena? O que Deus condena? Deus condena o repúdio, mas Deus não condena o divórcio. Deus condena o abandono, que é o repúdio. Sim. Mas existem, por exemplo, pessoas que defendem que o divórcio ele só pode acontecer em caso de adultério. Eu não creio dessa forma. Existem situações que são inadmissíveis, né? Inadmissíveis, como é o caso da agressão. Quer dizer que porque eu não posso divorciar, eu vou apanhar o resto da minha vida, né? Ou também, não só uma agressão física, mas também a agressão psicológica. Sim. Que existe muito também. E acho que a mais existe é a agressão moral, né? Moral, exatamente. Psicológica, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai sempre analisando caso a caso. Eu costumo não bater o martelo na maioria das vezes. Por quê? Porque eu vejo que em determinadas situações, João Paulo, a gente precisaria ouvir os dois lados. É verdade. Ou quase todas as situações, né? Entendeu? Existem algumas situações que Eu, por ser mulher, eu não posso puxar a sardinha só para as mulheres. E eu ia entrar mais ou menos nesse assunto. O que eu ia dizer para a senhora é o seguinte. Tenho certeza que tem situações que elas trazem para vocês, mas que quando vocês vão dar uma peneirada ali, uma analisada, o problema está na forma com que ela administra o casamento, o relacionamento com o esposo, né? Porque tem mulheres que é
bater no esposo até, né? Que é assim, tem umas que são bravas pra caramba. Precisa do João da Penha, né? né? E aí vocês conseguem identificar esses casos e faz ela refletir e enxergar o que está acontecendo. Sim. Quando você chama para Cristo mesmo, de verdade, aí você conhece um pouco mais da mulher. Sim. Entendeu? Nós fazemos, por exemplo, agora, por exemplo, nesse final de semana, nós estamos com um grupo que está fazendo o jejum de Esther, 3 dias só na água, e nós temos oração a cada 3 horas. 6, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 18, 21, meia-noite, 3 da manhã. E tem mulheres que não vêm. Você entendeu? Então você já começa a conhecer que eu oro, mas na hora de orar de verdade, de botar ali, atender a ligação de vídeo, porque as orações são feitas por videochamada, entendeu? Elas não comparecem. Né? Começa a separar o joio do trigo ali. Começa ali. Por quê? Porque toda situação, ela precisa ser respaldada na palavra e ela precisa ser colocada diante de Deus em oração. É verdade. Então, se a mulher tem um problema, né? Eu tenho um problema conjugal e tal, e isso e aquilo, e papapá. Mas ela não vem quando você fala, irmã, vamos orar? Vamos fazer a campanha aqui, vamos pegar 3 dias, vamos fazer jejum de Esther aqui, 3 dias só na água. Vamos nos separar para realmente Deus trazer à tona a solução desse problema? Aí ela não comparece. Você entendeu? Sim. Então existem situações assim. Existem outras situações, porque o meu marido reclama. Mas ele reclama do que exatamente? Né? Aí você começa a puxar, aí ele reclama porque a camisa que ele queria usar no domingo na igreja não estava passada. Porque eu hoje estava mal... não estava muito bem, não consegui fazer o almoço, hoje o almoço foi um miojo, você entendeu? Aí, de repente, você vem com alguém, você poderia, por favor, me ajudar a conhecer mais a Bíblia e tal. Irmã, que livro você está lendo? Eu nunca consegui ler um livro inteiro da Bíblia, por onde que eu começo? Aí eu disse para ela, começa por Macabeus. Acho que ela está procurando Macabeus até hoje para começar a ler a Bíblia. Então, assim, você vai conhecendo um pouco, você, né, esse tempo aí, dialogando com mulheres... Eu imagino que hoje, só de você sentar e a mulher começar a falar, você já faz uma leitura ali, macro ali do perfil, né? O Espírito Santo não deixa passar nada em branco, né? Imagino. Eu costumo dizer que diante da palavra de Deus, nada fica em obscuridade, né? Então, a gente vai ali, lapidando e tal, de repente vem à tona. Aí a pessoa fala, não, realmente, eu tenho feito assim, eu tenho assado, né? Então, às vezes, vamos dizer ali num 50-50, né? Porque também não existe problema conjugal que seja culpa só de um, né? Só de um. Eu vejo que sempre o problema dentro do casamento, o problema dentro da casa, todo mundo tem a sua parcela de contribuição. Até quando chega numa violência física, porque às vezes para chegar naquela violência física, ela não começou do dia para a noite, né? Ela foi evoluindo até chegar aquilo. E muitas vezes a mulher, ela acabou dando um espaço para que chegasse naquilo. Ela não cortou o mal pela raiz, né? Eu conheço casos que se a mulher tivesse colocado um limite já logo no começo, quando começou uma agressividade moral, por exemplo, né? Não tinha chegado à agressividade física. Então, assim, quando chega num período desse, assim, a culpa, claro, de quem agrediu, mas quem foi agredido acabou, às vezes, podia ter tomado uma atitude antes para evitar que aquilo acontecesse, né? Sim, tem casos que poderia, tem casos de mulheres que a Bíblia diz assim, o que Deus ajuntou, o homem não separa. Mas foi Deus que ajuntou? Porque é o que Deus ajuntou que é para o homem não separar. Exatamente. Entendeu? Então, muitas vezes tem mulheres que se casam para fugir da casa, da autoridade. Dificuldade ali da família, Exatamente. muitos irmãos. Muitas situações. Às vezes é problema de família grande, dificuldade financeira, autoritarismo, violência.
Entendeu? Existem muitas... Ela acha que saindo ela vai ficar livre e ela entra num problema maior às vezes. Exatamente. Ela procura se livrar de um, mas acaba caindo num buraco muito maior. Por quê? Porque aí ela não teve paciência para esperar a resposta de Deus. O primeiro candidato que apareceu é esse, então vamos embarcar nesse barco que vai dar certo, né? Aquela história, depois que casar a gente vê o que que dá, e aí não dá. Sim. Você entendeu? Então assim... não dá para a gente colocar todo mundo na mesma sacola. Sim. Existem situações que precisam ser tratadas lá da infância, como a questão da paternidade. Né? A gente tem tratado muito isso com muitas mulheres. Muitas mulheres têm uma dificuldade muito grande de enxergar a paternidade de Deus nas suas vidas. Por quê? Porque houve abandono do pai biológico. Não só o abandono físico, porque tem pessoas que não têm o nome do pai na sua identidade, mas tem pessoas que têm o nome do pai na sua identidade, tem o pai dentro de casa, mas não tem o pai. E acontece, pastora, dessas mulheres, ou algumas delas, às vezes entra num relacionamento, num casamento, e aí que está enxergando o esposo mais como pai do que como esposo? Muito mais do que você pensa. É mesmo? Muito mais. Isso é muito comum. Muito comum. E eu não digo para você que é só mulheres que são casadas com homens mais velhos, não. Tá? É a figura homem. Muitas vezes a mulher está procurando de fato ainda um pai, um protetor, uma segurança, e não um esposo, um parceiro. Sim. Entendeu? E aí a frustração também é muito grande quando a mulher procura um pai e não um esposo. Porque ali, às vezes, o homem, ele quer ser um esposo, ele quer ter uma esposa, não uma filha, exatamente. Né? Alguém que está ali junto, ajudando ele a remar e a construir uma vida junto. Exatamente. E, de repente, a mulher, ela entra com esse sentimento de querer enxergar o esposo como pai, então ela quer ser só cuidada, né? Só cuidada. Ela não consegue cuidar. Olha só. Você vê que isso, eu não posso dizer que é culpa dela. É o sistema que ela foi. Da origem. Exatamente. Né? Aí você precisa trabalhar desde lá, entendeu? Buscar essa questão dessa cura, esse perdão, esse encontro, esse reencontro com ela mesma, perdão para o pai, para a mãe, entendeu? Tudo isso precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Existem mulheres que fazem isso com muita facilidade, existem mulheres que têm uma dificuldade terrível em perdoar. Uma dificuldade que eu vejo muito, pastora, nas mulheres, elas entenderem, somente para aquelas mais bravas, vamos dizer assim, mais enérgicas, entenderem a submissão que a Bíblia fala da mulher perante o homem. Algumas acham que ser submissa é ficar recebendo ordem, né? Explica um pouquinho para as mulheres que estão nos assistindo aí, o que de fato é ser submissa, né? Dentro de um relacionamento conjugal? Eu gosto muito de exemplificar a submissão como uma subgerência, né? Você vai numa loja, tem o gerente. Se o gerente não está, então o subgerente está ali para fazer as vezes do gerente, né? Eu preciso de um desconto, eu preciso disso, eu preciso de um prazo, enfim. O subgerente ajuda. Então eu vejo que dentro do casamento a submissão da mulher está muito parecida com esse exemplo. O homem é o gerente da casa, né? O homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça do homem. Sim. Certo? E a mulher, pelo homem ser o cabeça da mulher, não significa que ela esteja numa posição inferior ou que ela seja inferior. Não. Ali eles estão juntos como gerente e subgerente. É uma submissão. Qual que é a missão do homem dentro do lar? Ele é o sacerdote, ele é o provedor, né? Ele é o pai, o esposo. Essa é a missão dele. O que a mulher vai fazer? A mulher vai ajudar o seu esposo a cumprir a sua missão. A sua missão sacerdotal, a sua missão de pai, a sua missão de esposo, a sua missão até de provedor. Hoje as mulheres Sim. ajudam muito. Sim. Né? Então eu vejo que a questão da submissão
Muita mulher fala, eu não vou ser submissa, eu não vou ser tapete do meu marido. Não, a submissão que a Bíblia fala, pelo menos o que a minha Bíblia me ensina, é essa questão de ser a ajudadora que Deus criou para o homem lá atrás. Eu falo que o homem e a mulher, eles têm responsabilidades de um mesmo nível de responsabilidade, mas com funções diferentes. Sim. Né? Eu percebo, por exemplo, na minha casa, eu sou o provedor. Mas quando a minha esposa não me apoia em algo, parece que aquilo não é igual, sabe? Então, de manhã, ela ora por mim. Se durante o dia eu estou chateado com alguma coisa, eu mando uma mensagem para ela, a gente conversa. E ela está ali como uma ajudadora mesmo. Quando eu chego no final do dia dentro da minha casa, a minha casa, ela está harmoniosa, né? A casa está harmoniosa, os filhos bem cuidados, a casa organizada, enfim. Então, e eu percebo que quando tanto o homem quanto a mulher, eles entendem essas funções e o quanto é importante, não é assim, o homem tem função mais importante e a mulher menos importante. Não, para mim é importante igual. Tudo. É importante igual. E quando entende isso, a mulher começa a sentir prazer realmente no que ela faz e o homem sentir prazer realmente no que ele faz. Mas eu tenho visto, pastora, casamentos que entram em confusão quando os papéis invertem, né? Por exemplo, a mulher, ela tem que se passar a ser a provedora porque o esposo não age. Ela tem que passar a tomar a decisão porque o esposo não toma. E é engraçado que quando esses papéis se invertem, você não vê uma família feliz. Você não vê uma mulher que se sente protegida, você não vê um homem que se sente respeitado, né? Então, acredito eu que algumas situações que chegam à senhora, quando você vai ver a situação, às vezes tem papéis invertidos dentro do relacionamento. Sim. Eu ia falar exatamente essa questão. O que o homem quer dentro do relacionamento dele matrimonial? Ele quer respeito, ele quer ser respeitado, né? Como o homem da casa. E o que a mulher quer? Ela quer a segurança. Ela quer ser protegida. Isso mesmo. Pelo seu esposo, né? Então, quando a mulher não consegue proteger o homem, verdade, né? A mulher não consegue. Não é a função. Não é a função. Ela pode até tentar numa situação, por exemplo, meu esposo está acamado, né? Uma enfermidade, uma situação e tal, e eu preciso ter ali, mas é um tempo, é estar, não é ser, o que é diferente. Eu estou nessa função que não é minha, mas eu preciso estar nessa função por um determinado tempo, por ocasião do meu gerente, né, estar ali com as suas dificuldades. Mas eu não sou dessa função. Agora, quando isso se torna realmente algo, vamos dizer assim, para a vida toda, permanente, né? Aí já acontece essa questão da infelicidade. Por quê? Porque eu me realizo, João Paulo, com aquilo que Deus colocou para mim. Exatamente. Você entendeu? Eu não consigo me realizar fazendo o que você faz como amigo, por exemplo, o seu ministério. Eu não vou me realizar no seu ministério. Você não vai se realizar no meu. Eu não vou me realizar na função do meu esposo, enquanto esposo, assim como ele não vai se realizar na minha. E eu não vejo isso como tarefas, né? Eu costumo dizer que as tarefas de casa, por exemplo, elas também têm que ser divididas. Não tem nada de mal o homem lá lavar uma louça, passar um pano, não tem nada de mal nisso, nada né? a ver, não tem nada a ver a mulher trabalhar fora, não tem nada a ver a mulher ganhar um pouco mais do que o marido. Não esse é um problema sério, hein? Tem maridos que não conseguem lidar quando a mulher ganha mais do que ele. Exatamente, mas aí também a mulher tem que ser bastante sábia, né? Porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é nosso. Então, quando o dinheiro é nosso, ele está sempre dividido em partes iguais. É verdade. Entrou 1.500 de um, entrou 500 do outro, é 1.000 de cada um. Você entendeu? Então, aí já começa a questão da gente poder mudar essa mentalidade. Então, quando eu entro no casamento e o dinheiro é meu, aí o meu é mais, o seu é menos, entendeu? Agora, quando o dinheiro é nosso,
isso não faz nenhuma diferença. Quando é conta conjunta, isso não faz nenhuma diferença. Quando o marido sabe a senha, a mulher sabe a senha, quando ela pode usar o cartão, entendeu? E isso não faz nenhuma diferença. Olha, Deus já me deu a oportunidade de aconselhar alguns casais, né? Graças a Deus, nós temos buscado ser espelhos de Cristo, né? Nossa família. E eu vejo isso. Esse aqui é o meu dinheiro, esse aqui é o seu dinheiro. Cada um, eu pago isso, você paga aquilo. É a primeira coisa que fala assim, gente, está errado. Porque se vocês são uma só carne, como que assim é o meu dinheiro, é o seu dinheiro? Essa conta eu pago, essa conta você paga. Não é assim. Vocês estão dividindo força em vez de somar, né? Exatamente. Então a gente vê que muitas coisas orientando, que é esse trabalho que vocês fazem, começa a cair as escamas dos olhos, não é verdade? Porque a pessoa começa a enxergar que às vezes erros simples fazem no final de tudo gerar câncer enormes. Para você ter uma noção, nós conhecemos um casal, alguns, mas um mais assim, que a gente conhece mais de perto, que até a conta do restaurante é dividida, eles são casados. Meu Deus! Eles são casados. Mas quando a gente já teve assim a oportunidade de estar no mesmo restaurante e na hora de pagar a conta, cada um paga a sua parte. Impressionante, né? Será que esse dinheiro é dividido? Como que faz um planejamento conjunto? Difícil. Existem dois sonhos, porque existe o sonho de um e o sonho de outro, são dois planejamentos, né? Isso vai totalmente fora dos princípios bíblicos, né? Então, louva a Deus pelo teu ministério, pastora, porque eu tenho certeza que tem orientado muito, né? E podia ter um ministério desse para homem também, né? Deus trazer um abençoado aí com autoridade dessa aí, porque tem muitos homens precisando de orientação. Eu tenho conversado, né, tem muitos amigos, pessoas que vêm conversar comigo, e a gente vê que erros básicos causam problemas assim que se alastram de uma maneira que depois fica quase que irreversível, né? Porque não são tratados desde o início, não é verdade? Então, isso tem acontecido bastante mesmo. Pastora, como alguém que está nos assistindo pode conseguir saber um pouco mais sobre o Ministério Simplesmente Mulher? Tem um site, tem um perfil no Instagram? Qual que é hoje como que essa pessoa pode conhecer um pouquinho mais de Simplesmente Mulher? Ela pode chegar até nós através do nosso Instagram, né? Ministério Simplesmente Mulher. Nós temos um canal no YouTube também. Ministério Simplesmente Mulher, tudo junto? Tudo junto, tudo então, minúsculo, o pastor Jário vai colocar na tela aí, Ministério Simplesmente Mulher no Instagram. Isso. Nós temos uma página no Facebook também, da mesma forma, Ministério Simplesmente Mulher. E temos o nosso canal no YouTube, que hoje, para a glória de Deus, nós temos mais de 300 horas de pequenos vídeos gravados de assuntos maravilhosos, todos voltados para a mulher. E qual que é o canal do YouTube? Ministério Simplesmente Mulher. Todos Ministério Simplesmente Mulher. Para não esquecer. Nós temos um braço começando aí há um mês, que é a Mulher que Empreende, onde nós temos começado a trabalhar, trazer para as mulheres também algumas oportunidades, né? Mulheres que, às vezes, por questões de não ter uma profissão definida ou ainda terem seus filhos pequenos, não podem se ausentar dos lares para um trabalho de carteira assinada. Então, nós temos trazido algumas mulheres que trabalham com alguns empreendimentos para algumas lives, dando a oportunidade também dessas mulheres se identificarem e buscarem um caminho para ter uma pequena renda. Temos tentado ampliar para ajudar as mulheres em todas as áreas. Que bacana. Então você conheceu aí o Ministério Simplesmente Mulher um pouquinho mais, entra na rede social, entra aí no canal do YouTube, Ministério Simplesmente Mulher, para conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho fantástico, um trabalho realmente de Deus, através da pastora Rose e de todas essas mulheres que estão junto. Pastora, a câmera é tua, dá uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, para a gente poder encerrar esse programa tão maravilhoso. Amém. Eu quero encerrar convidando você, mulher, para estar conosco num desafio que nós vamos começar agora no próximo domingo, dia 1º de outubro, Mães Orando por Seus Filhos.
Mas eu não tenho filho, mas você pode orar pelos filhos que Deus vai te dar. Mas talvez eu não venha ter filhos, você pode orar pelos seus filhos espirituais, porque todas nós mulheres somos mães, do ventre ou do coração. Nós vamos estar com esse desafio de 12 dias orando pelos nossos filhos, pelos nossos netos, noras, genros, enfim. Vai ser, um projeto maravilhoso. Todos os dias a gente tem um versículo específico, um direcionamento de oração específica em alguma área da vida do seu filho. E no final, todas nós vamos escrever de próprio punho uma carta para os nossos filhos. Onde a gente vai falar da grandeza que é ser mãe desses filhos, do quão importante, e nós vamos colocar ali o desejo do nosso coração diante de Deus para a vida de cada um. Então eu quero que você, mulher, aprenda que não há nada que possa nos vencer de joelhos dobrados, orando, buscando, seja pelo nosso casamento, seja pela nossa vida profissional, financeira, pelo nosso ministério, seja pelos nossos filhos. A nossa guerra não está no nosso grito, não está na nossa boca, a nossa guerra está no nosso joelho. Então vamos orar mesmo, vamos buscar mesmo, vamos renunciar a uma vida de pecado, vamos renunciar a coisas que não agradam a Deus, vamos ter temor do Senhor e buscar uma intimidade com o Espírito Santo para que nós possamos realmente fazer como Miriam, tirar o tamborim da bolsa e cantar o cântico da nossa vitória em nome de Jesus. Amém, eita glória! E você, meu irmão, minha irmã, aqui nós ficamos com mais um AdnaCast. Obrigado pela sua audiência. Não esqueça de dar um joinha no vídeo, de compartilhar para o máximo de pessoas. Você viu quão rico foi esse programa, informações assim fantásticas que mudam vidas de pessoas, pode mudar a tua vida. Então ficamos aqui até semana que vem, às 17 horas novamente, nós estaremos de volta com mais um AdnaCast. Deus abençoe.